Não, a princípio não está tendo. Beleza. Não está tendo, está tranquilo. Beleza. Então, aqui agora está gravando. Então, qual a diferença entre o leigo e o cientista? Vamos ver se é por isso mesmo, se é do um andar bonito e o outro elegante, tá? Então, essa aula é baseada numa aula do professor Cláudio Gil, professor que eu fiz curso de especialização no Rio de Janeiro, curso de especialização em medicina do esporte e do exercício. Um cara que me ajudou bastante assim, a entrar nesse mundo da ciência, me estimulou bastante, tá? E o que ele traz, né? De que o leigo é um cara que desconhece a teoria prática, tá? Ele não estabelece relações, ele não entende mecanismos, ele não realiza qualquer inferência, ele não possui insights e ele é facilmente manipulável ou impressionável. Ele procura respostas e soluções fáceis e rápidas, tá? Então, a maioria de nós é leiga na maioria dos assuntos. A gente acaba sendo mais aprofundado em alguns assuntos. Algumas pessoas são leigas em todos os assuntos, tá? Mas dificilmente a gente não vai ser leigo em tudo, tá? Mas não vai ser leigo em alguma coisa, né? Eu digo isso, tá? Mas onde é que o leigo vai buscar as respostas para as suas dúvidas? Jornal, rádio, sites, tá? Então ele vai buscar ali nas informações mais rápidas, né? As informações que têm uma linguagem mais fácil de entender, tá? Então, essa que é a grande crítica, né, dessa inundação de informação que hoje a gente vive. Hoje a gente nunca teve tanta informação ao mesmo tempo, nessa época que a gente está vivendo. É Facebook, é Instagram, é WhatsApp. Né? Então, a facilidade com que as fake news, por exemplo, se espalham, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Então, a gente hoje vive num mundo repleto de informações, só que a grande parte das informações são lixo. E essa que é o grande desafio que a gente tem de separar o que é lixo do que realmente é relevante. E a ideia dessa introdução dessa aula é mostrar como é que a gente separa o que é lixo do que de fato é relevante. Aí o curioso, um pouquinho acima do leigo, ele desconhece a teoria ainda, ele possui alguns conhecimentos práticos, daqui a pouco trabalha com alguma coisa, já trabalhou com aquilo, parecido, tenta estabelecer algumas relações elementares, mas ele ainda não entende os mecanismos, ele não consegue realizar inferências, às vezes tem insights, às vezes é sugestionável, mas ele acredita possuir as soluções para os problemas e questões. Como ele sabe um pouquinho mais que o leigo, tá? Às vezes ele até conversa com o leigo, e ele, às vezes, pode até ter uma articulação um pouquinho maior, o leigo já fica convencido pelo que o curioso falou. Mas o curioso ainda está muito distante, de fato, do que é o conhecimento científico. Onde é que o curioso estuda? Em revistas não científicas, né? Então, ele vai para Super Interessante, ele vai, daqui a pouco, para umas revistas que são um pouquinho mais caras, revistas pagas. Eu vou ler tal jornal, eu vou ler tal jornalista. Então, ele se apega em algumas pessoas. Assim, eu leio Augusto Cury. Tá? Então, a pessoa ela se fixa em alguns personagens, assim, algumas revistas que são ditas melhores, de fato, são melhores que as revistas leigas, mas ainda as revistas e os jornalistas, eles não têm um compromisso, né, de fato, dar uma informação livre de parcialidade. Tá? Então, a revista científica, a gente tenta ser o mais imparcial possível. Tá? Até na forma que a gente escreve o artigo, a gente tenta ser imparcial. Tá? Óbvio que a gente, às vezes, na discussão, puxa um pouquinho para a nossa opinião, mas a ciência ela é baseada em testar teorias e a gente não pode já fazer o estudo já enviesado porque a gente quer achar no final do estudo. Tá? Então, é um pouquinho diferente. Aí tem um aluno ou um mau profissional. O mau profissional é o cara que
segue ainda pensando como aluno. O cara já é um profissional, tá? E ele não quer mais estudar, né? Eu vou estudar só o que eu vou aprender na faculdade, só o que eu vou aprender na residência, e eu não vou abrir mais um livro, eu não vou mais em congresso, né? Eu só vou me atualizar com os representantes de laboratório que vão trazer as informações para mim. Esses caras aí que eu vou me atualizar e deu, né? Então, o aluno, ele ainda tem rudimentos teóricos esparsos, ele tem bastante prática, estudou bastante na faculdade, tem algumas relações elementares, ele ainda não compreende profundamente os mecanismos, realiza algumas inferências, é habilidoso, pode ter insights, é pouco sugestionável e julga ter as soluções para os problemas e questões, né? Então, é aquele médico, né, que bota no YouTube lá que ele sabe a cura do Covid, né? Poxa, eu tenho aqui, olha minha barba aqui, eu trabalho há 30 anos, né, aqui como clínico geral aqui na minha cidade aqui. Poxa, Covid trata assim, assim, a pandemia está assim, desse jeito, porque as pessoas não estão fazendo o que eu aqui, experiente, e que sei pra caramba, não está fazendo. Então, aí a gente vê na pandemia, aí um monte de gente nesse grau aí, dando palpite, e muita gente curioso, inclusive, escutando, e o leigo, obviamente, escutando mais ainda esse cara que é um mau profissional, que, na verdade, tem muita experiência, mas ele não conhece, não entende ainda a ciência como um ser. Né? Então, é o clássico servidor público brasileiro, né? Só lê o que o professor manda, né? Ou só estuda por slide de aula, aprendizado só com os veteranos do serviço, ele só aprende com o que o preceptor fala, ele não vai atrás de outras coisas, ele só faz as capacitações compulsórias, né? Só o que for obrigatório eu vou. Né? Qualquer coisinha a mais, não vou, tem mais tempo, eu tenho que fazer minha academia, tenho que descansar, né? Eu só vou trabalhar, né? Eu já sou concursado, não vou mais fazer nada. Então, esse é o cara que fica parado no tempo. Né? Ele se fixa livros textos ruins e ouve muito representante de laboratório. Aí o estudante, ou o bom estudante ou o bom profissional, tá? Que a maioria das pessoas vai parar aqui, tá? De fato, para seguir adiante, não necessariamente todo mundo precisa virar cientista, né? A gente precisa de gente que trabalhe, né? Senão a gente não para tudo, né? Então, esse cara já possui conhecimentos teóricos mais avançados, tem treinamento prático, já consegue fazer relações, já compreende diversos mecanismos, é habilidoso, apresenta insights, dificilmente é sugestionável e trabalha para ter soluções para os problemas e questões. É isso que a gente quer de vocês, né? Que vocês, ao final da residência, tá? Sejam bons profissionais, né? E óbvio que a gente também gostaria que vocês seguissem, né, a carreira acadêmica, quem quiser, tá? Esse cara aqui, que é um bom profissional, ele vai ler bons livros textos, vai ler boas revistas científicas, né, os artigos que vocês apresentam lá no clube de revista, são bons artigos, sabe analisar artigo, é isso que a gente quer, tá? Aí o cientista já é um pouco diferente, né? O cientista ele possui sólidos conhecimentos teóricos, sabe lá na lâmina, mecanismo intracelular, né, in vitro, sabe tudo, né? Mas o conhecimento prático dele é variável, tá? Tem cientista assim que não vê paciente há muito tempo, tá? Esse que às vezes é o problema, tá? Tem cientista às vezes que não sabe passar a informação que ele desenvolve lá no laboratório para a população em geral, tá? Estabelece amplas relações, compreende profundamente muitos mecanismos e reconhece que não sabe todos, né? Acho que o legal do cientista é isso, ele assume a ignorância, tá? Coisa que às vezes o leigo curioso não consegue assumir. Né? A ciência ela começou a disparar quando o ser humano assumiu que é ignorante, que ele não sabe tudo. Realiza inferências com habilidade, frequentemente tem insights, ele não aceita que não possa ser provado, tá? Não é que tu vai ser um chato, tá? Tem muita gente que acha que é cientista, mas só fica, eu não aceito, eu não acredito, tu tem que ver. Às vezes não é bem assim, tá? Então tu tem que pegar o estudo e analisar e tirar as tuas próprias conclusões, tá? Então não necessariamente é ser chato com tudo.
não tem as soluções para todas as suas inquietudes e dúvidas, tá? Então, o cientista ele tem que assumir que ele vai morrer com muitas dúvidas, talvez com mais dúvidas do que ele entrou na academia de ciência, tá? Então, os estados de conhecimento são isso, né? O leigo tem zero conhecimento, e o cientista ele vai muito teórico, mas eventualmente prático. Nem sempre ele sabe tudo da prática. Esse é o grande problema, por isso a importância do cientista ter pelo menos alguma prática, assim, para ele conseguir até gerar insights. É importante ele ter isso, tá? Então, como é que funciona o raciocínio, mais ou menos, de um cara para essa pergunta aqui? Por que metilfenidato para TDAH? O leigo vai dizer assim, ó, não sei, mas eu acho que faz mal para as crianças. Eu vi lá no jornal lá que as crianças morrem por tomar Ritalina. O curioso vai dizer, ó, o metilfenidato, eu vi lá na Super Interessante, é uma droga que aumenta a tensão, mas que pode viciar. Aí o usuário, né, que é um gurizão lá que está estudando vestibular, vai ver, ó, o metilfenidato é uma medicação estimulante que ativa algumas áreas do cérebro. O cara que já está começando a faculdade de medicina, ó, o metilfenidato ativa algumas áreas cerebrais, particularmente o córtex pré-frontal. Tá? Aprendeu lá na neuroanatomia, pré-frontal, né, que nos diferencia dos macacos, aquela coisa. Graduado. Tá? O cara, vocês, né, estão formados ali, né? Ó, metilfenidato ativa algumas áreas cerebrais específicas que estão imaturas nas crianças afetadas, particularmente as de córtex pré-frontal. Tá? Tá ótimo. E o pós-graduado, o cara que fez lá do mestrado, doutorado dele lá, daqui a pouco em neurociência, né? Ó, o metilfenidato age inibindo a recaptação do neurotransmissor dopamina, ativando sim algumas áreas cerebrais específicas do córtex pré-frontal, como dorso lateral, óbito frontal, vento medial e pré-motor, as quais estão mais imaturas nos afetados. Então veja bem como é que o crescimento do conhecimento vai avançando conforme o teu grau, né, de conhecimento da ciência. Tá? Como é que é a busca pelo conhecimento? O graduando só lê livro-texto, o graduado lê alguns artigos, o especialista lê criticamente artigo, que é o que a gente quer, o mestre domina a metodologia científica e o doutor, ele cita e avança o conhecimento. O doutor já produz pesquisa, já propõe novas pesquisas, ele que está lá na frente produzindo conhecimento. Tá? E por que é importante a gente ler artigo científico? Tá? Por que é importante? Tá? Primeiro, o tempo médio para uma efetiva incorporação de novo conceito estratégico terapêutico dura 13 anos. Então, vamos pegar a ketamina, gente. Tá? Ketamina, o professor Diogo Lara falou que ketamina fazia bem para os pacientes. Isso era 2008, tá? Por aí. Tá? E ele já tinha aprendido com outro cara que já fazia ketamina há muito tempo. Tá? E a gente está tendo a aprovação da ketamina para uso intranasal em 2021. Tá? Ainda está em fase de precificação. Tá? Então, vejam bem como demora, tá? Uma coisa que esses caras já sabiam há muito tempo até o troço realmente ser incorporado. Tá? Então, algo para ser incorporado, de fato, às vezes precisa estar saturado, muito seguro, porque às vezes realmente o cara faz uma coisa e quando ele vê 1 ano, 2 anos depois, faz mal para as pessoas. Tá? Então, para virar uma rotina, demora bastante. Tá? Mas se tu quer estar na ponta, lá na crista da ciência, tá? É importante você ler artigo e, mais ainda, você ir em congressos, tá? E conversar com gente que pesquisa. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos pegar aqui o meu mestrado, tá? Então, o mestrado eu terminei 2000 acho que 2015, eu acho que eu terminei, tá? Mas a análise de dados, que eu sabia que lá que o abuso emocional era o pior tipo de abuso para comportamento suicida, isso a gente viu em 2014. A gente já analisou lá, cara, resultado a gente já sabe. Só que o artigo foi publicado em 2016, tá? Então,
Quando é publicado o artigo, nós já estamos em outra, já estamos avançados, tá? Já estamos pensando em outra hipótese, já estamos estudando outra coisa. Então, mas quando a gente vai num congresso, a gente pode falar de coisas que a gente está pesquisando. Então, é legal de ir nos congressos que a gente vai ver o que os pesquisadores, tá, estão estudando, mas ainda não foi publicado. Isso que é o legal. A gente se avança, tá? Já está lá na frente, em vez de esperar. Ah, vou esperar estar no livro. Esperar estar no livro, beleza, tu vai fazer o certo, mas tu vai estar sempre atrasado no conhecimento. Tá? Então, às vezes, da concepção do estudo até a publicação do artigo, vão 4 anos. Tá? Aí depois tu vai fazer um livro, tá? Então a gente vai pegar os últimos artigos, vai fazer a redação do livro, preparação gráfica do livro, publicação original do livro, tradução para o inglês, para o português, preparação gráfica brasileira 2014. Então, quando vê, demora um tempão, né, para uma informação chegar no livro. Então, por isso a importância da gente estar atualizado, ir nos congressos, né, não ir para o congresso só para ir na praia, né, para passear, né, de tentar ver as palestras aí interessantes que a gente vai se atualizando, tá? Então, por fim, aqui, né, a medicina baseada em evidências, né, é um uso consciente, explícito e judicioso das melhores evidências atuais disponíveis para a tomada de decisões acerca do cuidado com os pacientes, mais do que entender a fisiopatologia da doença, mais do que ter experiência clínica, mais do que contar com a opinião de peritos, são decisões baseadas em evidências de investigações clínicas que quantificam benefícios, riscos e custos. Tá? Isso aqui não vou mostrar para vocês. Beleza, gente, pela essa primeira parte aqui, interromper a gravação.